Olá, sejam bem-vindos ao podcast do POM, é o podcast da Divisão de Equipamentos de Proteção Individual da Dupont. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista, eu estou muito feliz de estar com vocês em mais um episódio desse projeto tão especial. Hoje temos uma conversa muito interessante com o futuro da proteção, saúde e segurança no trabalho. E recebo em nosso estúdio os vencedores da categoria Estudantes do 12º Prêmio Dupont de Saúde e Segurança do Trabalhador, que são alunos do curso de Segurança no Trabalho do SENAC, da Rua Tito, no bairro da Lapa, aqui em São Paulo. Todos os vencedores dessa edição do Prêmio Dupont foram anunciados em junho de 2023, no mês passado, e a gente vai destacar alguns dos projetos aqui no podcast. Bom, um dos nossos vencedores, convidado aqui, desse nosso episódio, ele tem 29 anos, ele é apaixonado por música, principalmente rock, e ele se arrisca no violão. No tempo livre, ele curte esportes como vôlei e futebol e também curte a leitura, especialmente de livros de ficção, autoconhecimento e segurança do trabalho, claro. Então, seja muito bem-vindo, Felipe Silveira. Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente agradece a sua participação, ter topado estar aqui no podcast com a gente. Bom, o nosso outro vencedor convidado, ele tem 33 anos e outras coisas em comum com o Felipe. Além do fato, deles serem colegas de turma no SENAC, o nosso convidado também pratica vôlei, ele gosta de futebol, especialmente do time do São Paulo, e também é um leitor de livros, especialmente de aventura e suspense. O nosso convidado também, ele é tutor de 4 pets, um gato, que é o Cabeção, e os cães Todd, Beethoven e também da Mel. Seja muito bem-vindo, Wellington Soares. Obrigado, foi uma honra estar aqui. A gente agradece a sua participação, vocês dois terem topado estarem com a gente aqui. E parabéns de novo pelo prêmio, Bom, agora eu começo aqui com o Felipe. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre o projeto, que você inscreveu. E que foi ganhador da categoria estudante desse nosso 12º Prêmio Dupont. E foi uma sugestão sobre o uso de uma luva de Kevlar, certo? Isso. Então conta pra gente, por favor. Sim, nós começamos na sala de aula, com a nossa professora Fabi dando esse incentivo para nós, Então a primeira coisa que ela falou foi para a gente pesquisar mesmo um case, porque depois a gente iria trabalhar em cima disso, dentro do script que tem que seguir da premiação, Então eu comecei a pesquisar, quando a gente começa a pesquisar a gente acha muita coisa, então a gente não pega simplesmente um trabalho e começa a trabalhar em cima dele, A gente precisa fazer uma pesquisa para ver se isso vai se adequar, se vai entrar dentro dos EPIs da Dupont. E aí eu achei esse que foi numa empresa no Mato Grosso, e um rapaz que tinha acabado de entrar na empresa praticamente, Ele foi mexer numa máquina que lava o açúcar, numa indústria sucro-alcooleira, e ele perdeu 3 dedos da mão direita. Ele ficou, pela perícia, perdeu 19% da capacidade dele de trabalho, e 19% é muita coisa para uma pessoa, que principalmente nessas empresas que são mais afastadas, assim, então não tem tanta opção de trabalho, Então o trabalhador precisa ser mesmo visto como importante, Então ele perdeu esses 3 dedos e ele não tinha o EPI. Porque ele não tinha o EPI, porque ele não tinha o treinamento correto, Então, assim, você vê algo tão simples que, por exemplo, a utilização do equipamento de proteção poderia ter tirado todo esse problema que ele teve que ele tinha acabado de chegar na empresa praticamente, Então você vê com um treinamento e um EPI correto ia fazer a diferença na vida dele. E a gente pensa assim, não, mas isso é muito simples, isso não vai ter resultado. E sim, teria um resultado real, que não impactaria da forma como impactou a vida dele, porque agora é isso, Sim. Como você comentou, foram muitos, acho que como você falou, para vocês buscarem esses cases, acho que demoram, porque tem um filtro, etc e tal. No momento que achou, como é que você sabia que era de fato aquele? Como você falou, porque tinham vários ali, Mas quando você falou, não, eu vou nesse, vou me aprofundar nesse, como foi isso? Primeiro que eu gostei muito do material, da Kevlar, então eu sempre quis trabalhar em cima desse material, Porque eu acho ele muito interessante por ser do Batman, Então, assim,
quando eu comecei a pesquisar, a gente vê muitos casos diferentes, e esse em específico eu gostei muito, porque é uma indústria muito grande, né, que abrange a América Latina. Então, você vê algo muito grandioso, que tem muitos funcionários. Então, assim, a importância de você dar um equipamento correto para a pessoa poder se prevenir, né? E o treinamento correto. Então, ali você vê uma empresa tão grande, então vale a pena investir na segurança do trabalho, né? Sim. Foi por isso que eu escolhi, porque eu achei que, por ser algo tão grandioso, poderiam ser investidos as devidas proporções, né? De uma empresa tão grande. Exatamente. Bom, para quem está nos assistindo e não sabia, Kevlar está conectado aí com o Batman, é isso? Com a roupa do Batman? Sim. Curiosidades, a gente traz também curiosidades para vocês. Agora o Wellington vai contar para a gente que o projeto dele, no caso, né, sugeriu o uso de uma vestimenta Taikin 2000 no ambiente de fabricação de produtos de limpeza, certo? Queria que você detalhasse para a gente também se foi o mesmo processo do Felipe, se foi mais fácil, assim, encontrou assim logo de cara. Conta os detalhes para a gente que a gente está curioso para saber. Então, referente ao processo, escolher o produto em si da Dupont e o material que a gente ia trabalhar, primeiro a gente foi atrás do Kaiser para saber o que a gente poderia colocar para trabalhar com os materiais chave da Dupont. E nesse sentido, eu achei esse Kaiser muito interessante, e foi muitos. E para entrar dentro do critério de avaliação da Dupont, teria que ter a questão da matéria, a questão dos processos, para saber se realmente aquilo era verídico. Você pode abrir para a gente mais ou menos quantos cases você pesquisou para chegar nesse que você falou, não, esse está totalmente... Você lembra mais ou menos? Cerca de... Mais ou menos uns 15 cases. Tudo isso, 15. Gente, para pegar um e aí sim se aprofundar, né? E se aprofundar, porque dentre vários cases, tinha cases muito bons, só que não tinha âmbito jurídico. Então não entrava dentro do quesito. E esse entrou como uma luva. Que bom! Porque foi um acidente no Rio Grande do Sul, numa fábrica de indústria de limpeza. Na mesma pegada que o Felipe, foi uma pessoa que tinha 8 dias dentro do trabalho, tinha acabado de entrar, estava na experiência, nenhum treinamento, e acabou caindo ao lado dele um toner de produto químico. Nossa. Acabou queimando o lado esquerdo do braço, da perna dele, e ele acabou se afastando. Nisso foi aberto o processo, referente a isso, a empresa nem apareceu, e aí deu causa-ganho, referente a isso. E a gente olha muito nesse sentido, que é um começo de trabalho em processos de alta periculosidade, e você vê falta de treinamento, falta de IPI adequado para poder fazer o manuseio desses produtos. E aí você liga aquele pontinho de interrogação. E foi daí onde te caiu a chave, aquela luva. Falou, pô, Taikin, um macacão. O cara podia ter não se machucado se ele tivesse apropriadamente equipado com o IPI. E não estava. E aí aconteceu o que aconteceu. Acabou ele se afastando. Esteticamente acabou se prejudicando. Foram várias áreas da vida dele, né? Que foram impactadas. Que foram afetadas. E aí com o produto da Dupont poderia não ter acontecido. Você falou muito de cair como uma luva. Gente, só pra gente compreender aqui. A luva aqui é desse projeto aqui, e aqui é o macacão, tá? O meu também caiu como uma luva, mas foi literal, né? Bom, agora a gente vai continuar, claro, com os nossos convidados. E agora eu vou continuar aqui com o Wellington. Bom, esses cursos, no caso, ou os cursos profissionalizantes de segurança do trabalho, eles são cada vez mais procurados, o que é uma coisa muito bacana, né, e importante para as empresas. Mas eu queria saber o que te motivou, Wellington, a escolher esse curso? Então, eu comecei no Senac através do Bombeiro Civil. Comecei a fazer no curso de Bombeiro Civil. Me apaixonei pela parte de segurança. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as outras pessoas, então como bombeiro civil caiu como uma luva, e aí eu me apaixonei por essa área. E dentro todo esse tempo de formação, o professor olhou assim para mim, e aí, por que você não faz técnico de segurança? Aí eu olhava assim, eu acho que não. Eu acho que não, porque
A nossa profissão, a parte de técnico, não é bem vista, não tem uma visibilidade muito legal dentro do âmbito profissional. Por quê? Falta de conhecimento. Olha. A visão das pessoas é que um técnico não faz nada. Essa é a visão de quem está de fora. Aí quando você entra num curso de técnico de segurança, você fala assim, não, eu vou fazer porque eu preciso me aprofundar na parte de prevenção. Não é só combater, não é só ação imediata, mas sim a parte de prevenção. E eu acho que a parte do técnico de segurança vai me dar, nesse quesito, a parte da prevenção. Eu vou conseguir ter um olhar mais clínico referente a isso. E aí eu fui. É totalmente diferente. Que bom! É muita coisa, uma responsabilidade muito grande. Você não está só com a responsabilidade só da sua vida, você está com a responsabilidade de várias vidas nas suas mãos. E manter a segurança, independente de ser bem visto ou ser mal visto, você está ali para fazer a função de segurança, ser aquela pessoa que previne a vida, previne um acidente, mantém uma vida, entendeu? Exatamente. E você continua no seu propósito de ajudar as pessoas. Só que em outro contexto, acho que até um contexto, não sei se igual ou maior ou diferente, né? Porque o bombeiro civil tem um contexto e o técnico tem outro, mas os dois de alguma forma ajudam. Os dois se encaixam. Então tá certo. Agora, e você, Felipe, conta pra gente, por favor, também, né, sua história, se ela é parecida com a do Wellington, né? O que te levou a fazer esse curso de segurança e saúde no trabalho lá no Senac? Sim, eu me formei em administração, né, em 2018, e eu sempre percebi, assim, que eu queria trabalhar com as pessoas, né, de alguma maneira. Então, eu sempre fazia um bico de evento, esse tipo de coisa, assim, mas ainda buscando, né. Então, como tinha algumas pessoas próximas de mim que faziam segurança do trabalho, e então eu comecei a me aprofundar, a saber um pouco mais como que era, né? E como eu sempre quis um propósito, assim, além de só um trabalho, eu quero alguma coisa que me mova, né? E eu comecei a perceber que a segurança do trabalho era algo que eu poderia ajudar outras pessoas, né? De maneira preventiva. Então eu comecei a pesquisar os cursos que tinham no mercado, né, tal, e aí eu achei o do Senac. O Senac é uma instituição maravilhosa, né, e de técnico de segurança é muito conceituado, então eu fui atrás. Então foi assim, foi uma procura de um propósito alinhado com a minha formação, né, que a administração, depois eu fiz uma pós em gestão de pessoas. Então eu falei assim, conhecer sobre a empresa, conhecer sobre processos, documentos, né? Gostar de falar com os colaboradores, né? E colocar essa prevenção, esse propósito, aí foi aí que eu cheguei em segurança do trabalho e estou gostando bastante. Foi se encaixando. E assim, vocês dois estão na área, ou seja, vocês estão com um curso, mas em paralelo vocês já atuam nisso, certo? Ou não? Não. Ainda não? Eu não trabalho ainda. Ah, entendi. Mas assim, do jeito que vocês falam, parece, porque assim, como vocês falam com tanta emoção e gostam tanto, e tem esses propósitos, cada um tem o seu propósito, mas que é muito parecido também, né? Que ajudar as pessoas no final, parece que vocês já estão, né, na ativa. Eu vou colocar esse crédito que você está falando para a instituição de ensino, assim, porque eles são muito bons e eles trazem pra gente, assim, tanta realidade, tanta verdade, assim, no nosso dia a dia, né, de experiência, de fazer os processos, que a gente acaba mergulhando mesmo, assim, a gente acaba vivendo aquilo. Como se já fosse real. Eu falo, a gente aprende, mas é quase um segundo trabalho, assim. A instituição em si, ela traz essa paixão pra gente, tanto que nem no Bombeiro Civil, quanto na parte de técnico. A paixão dos professores, eu acho que ela cativa a gente nessa questão. A questão didática, a questão de, nossa, isso daqui é assim, dá aquela ênfase, e você fala, pô, é isso, então vamos pra cima. Que legal! Ou seja, e sempre, claro, é uma motivação a mais para, de fato, sair do curso e aplicar, não só fazer um curso por fazer, né? Exatamente. Bom, agora eu tenho aqui um dado, gente, interessante, que antes da gente continuar, que vale a pena a gente comentar, que o terceiro, assim, a gente está com o primeiro colocado e o segundo colocado da categoria, tá, estudante, dentro do Prêmio do POM, mas a gente teve também um terceiro colocado. Essa categoria foi composta por três vencedores, que foi o terceiro colocado foi o Eduardo Santos, e ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas vale a pena a gente comentar sobre ele. O projeto que ele apresentou foi voltado, tá, para as companhias de saneamento.
e como o Tyvek pode, né, ajudar trabalhadores na proteção química e biológica, principalmente em espaços confinados. Então foi um projeto que também mereceu ser um dos ganhadores da categoria. Então palmas para o Eduardo também. Parabéns. Parabéns para ele também, não pôde estar, mas enfim, estaria aqui, mas não aconteceu. Mas a gente parabeniza o Eduardo e para os Tyvek Lovers, tá vendo? Foi aqui, ele também fez parte dessa categoria. Bom, agora eu gostaria de saber de vocês dois, a gente vê quem começa a falar, como é que foi ficar sabendo, né, que vocês tinham sido escolhidos como finalistas do prêmio, e como é que vocês acham que o prêmio do POM, né, pode ajudá-los nas suas carreiras. Então, não sei, começamos pelo Felipe? Quem falou? Acho que o último foi o Wellington, então a gente começa com o Felipe. Conta pra gente como é que você acha que isso vai impactar. E, claro, pensar que, assim, como vocês disseram, foi um longo trabalho de inscrição, porque foi todo esse processo, né, de achou, aí teve que esmiuçar, detalhar. Sim. Então, primeira coisa, como foi, né? Eu sou finalista. Não sou ganhador, mas eu sou finalista, já é um reconhecimento. Sim. E depois do prêmio, como é que isso vai impactar? Tá. Primeiro, parabenizar o Eduardo, né? E a todos que fizeram, que se candidataram, porque a gente sabe o quanto a gente pesquisa, né? E isso é muito interessante. Só enriquece a gente, da gente estar pesquisando e indo atrás do na nossa área, né? Ficar sabendo que a gente ganhou, assim, foi uma surpresa. Não, finalista antes, né? Antes de ganhar. Que a gente conseguiu exatamente, porque como sim. vocês falaram, né? Foi tanto trabalho para conseguir se inscrever, achar aquele case que tinha a ver. Aí você fala, nossa, eu sou finalista, pode ser que eu consiga. Mas, enfim, né? Como é que foi isso? Eu acho que, assim, eu tinha me preparado tanto que a gente tinha feito... Eu achei que eu tinha feito um trabalho tão bom, assim, que... Eu sabia que eu tinha chances, sabe? Eu falava assim, grandes chances. Eu sei que eu tenho chances de estar lá, né? Mas a gente sempre desconfia, porque é uma surpresa, né? Exatamente. A gente fica naquele suspense. Ele falava direto, não, eu acho que a gente vai ganhar. Eu falei, Felipe, calma, não é assim. E ele falava, eu vou ganhar, a gente vai ganhar. É isso aí, gente, tem que falar, tem que profetizar. Eu mantinha uma atitude otimista, assim, mas a gente, querendo ou não, lá no fundinho, a gente fica, será? Então, quando eu fiquei sabendo, assim, foi uma satisfação, né? Foi uma satisfação, foi uma surpresa da qual eu estava preparado por ter feito um bom trabalho. Então, foi uma surpresa boa, assim. Foi uma confirmação, foi uma confirmação, conseguimos, né? Vamos lá e agora vamos ver em qual lugar nós vamos ficar, né? Mas eu sei que o quanto a gente ganhou fazendo esse trabalho, esse case, estruturando ele, pesquisando sobre a nossa área, eu já sabia que eu já estava ganho. Eu já estava me sentindo forte, né? Por ter feito. Sim. Então o resultado, primeiro, segundo, terceiro, ia ser uma cereja do bolo, né? Mas fiquei feliz que o primeiro lugar foi um rapaz da minha sala, então eu já fiquei feliz de ter ficado em segundo lugar. Um rapaz da minha sala que está também aqui. Tá aqui do meu lado. E aí, antes de ele contar, enfim, as emoções também que a gente quer saber, os impactos, na sua opinião, como é que esse prêmio vai ajudar na sua carreira? Se de fato ele pode ajudar? Sim. Acredito que sim, porque o prêmio ele é o maior prêmio da América Latina, né? A do POM é gigante, dispensa comentários. Mas eu acredito que isso pode ser bom no meu currículo, sim. Estamos aqui num podcast, né? A primeira vez que eu participo num podcast. A gente tá com uma visibilidade, então eu acredito que essa visibilidade, esse contato com outras pessoas, com outros profissionais, como já falei aqui do currículo, eu acho que isso pode engrandecer ainda mais o meu trabalho, além dos meus estudos, né? Pode me enriquecer bastante para mim no mercado de trabalho. Maravilha. Agora a gente quer saber do Wellington. Conta pra gente, por favor, como foi pensar... Felipe tinha razão, a gente virou finalista. Como é que foi isso? Primeiramente, o otimismo dele me cativa, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão. A gente entrou dentro desse projeto, ele no case dele, no meu, mas a gente dando apoio pro outro. E ele ficava, não, acho que a gente vai ganhar, a gente vai chegar lá. Eu falei, Felipe, pé no chão, pô, vamos fazer primeiro o case, vamos aprontar as coisas, pé no chão. Aí a gente fez o case, aí falamos, mandamos. Todo o trabalho feito e aquele alívio, mandamos. Aí Felipe, não, vai dar certo. E eu ficava, às vezes dá até raiva, tá? E ele, falei, tá bom.
chegou o e-mail, eu li primeiro, eu falei, não creio. Aí eu já mandei mensagem pra ele. Ele mandou no grupo na hora. Felipe, você tava a gente certo. é finalista, você também recebeu o e-mail? Aí ele falou, recebi. Aí eu falei, nossa, mano. Aí demorou um pouco pra ficha cair. Aí ele, Wellington, a gente é finalista. Eu falei, nossa, que legal. Isso significa que todo o trabalho que a gente teve foi reconhecido. Tudo que a gente acabou fazendo foi olhado com bons olhos. Sim. E não foi algo em vão. Não foi em horas em vão fazendo esse trabalho. Trabalhando com uma empresa tão grande quanto a Dupont, conhecida da América Latina. Então, assim, foi uma coisa muito grandiosa. Eu acho que, assim, só o fato de saber que a gente era finalista já motivava. Já motivou. Eu acho que a questão de você trabalhar em cima do case, você pesquisar dentro da sua área, você ir atrás de outros derivados de conhecimento para você aprimorar o seu conhecimento, eu acho que isso já enriqueceu e já foi um ganho. E que nem ele disse, só o fato de você ser finalista, você fala, opa, é o caminho. A gente está no caminho certo, significa que tudo que a gente está fazendo está tendo um resultado. E eu acho que é isso. Exatamente. Bom, agora queria que você contasse pra gente também próximos passos, né? Você ganhou o primeiro lugar, o Felipe ganhou o segundo lugar, ele falou que pra ele, claro, vai impactar na carreira dele, mas queria que você falasse também um pouquinho de que maneira você acha que o prêmio pode ajudar, impactar, apoiar a sua carreira daqui pra frente, próximos passos, você tem algum outro projeto? Conta pra gente. Então, primeiramente, a ficha só foi cair lá em cima. Eu, como assim? Em cima, gente, do palco. Em cima do palco. Eu, como assim? Não, pode ser. Felipe, Wellington, vai, você ganhou. Vai lá. Aí eu fui. Assim, eu acredito pela empresa que a Dupont é, e 12ª edição, e pelo nome que ela tem, eu acredito que isso vai abrir muitas portas pra gente, tanto pra mim, quanto pra ele, quanto pro Eduardo. Acho que vai abrir grandes portas pra gente, e já é um puta alavanco no currículo. Desculpa, não sabemos pode falar isso, mas é um alavanco no currículo muito grande. Então, fora o conhecimento, o reconhecimento da Dupont referente ao nosso trabalho, eu acho que isso vai ajudar muito na gente profissionalmente mais pra frente. E a gente está correndo para a gente se formar, para a gente ser excelentes técnicos. A gente não quer só ser mais um no mercado, a gente quer fazer a diferença. A gente não quer só ajudar pessoas, a gente quer fazer o algo a mais. Eu acredito que em toda a área da nossa vida a gente procura, pelo menos eu, creio que ele, a gente procura fazer o algo a mais, ser o diferencial num mundo que só tem iguais. Então a gente procura fazer o diferencial e eu acredito muito nisso. Eu não vim para ficar só nisso, eu vim para ir mais longe. Uhum. Maravilha, gente, olha essa frase, e de verdade, é por aí. Que frase legal, que mensagem boa, bacana dos nossos convidados. Gente, tá ficando cada vez mais imperdível. Quem chegou agora, quem não viu desde o começo, volta lá, chega até aqui, tem muitas mensagens de valor ao longo desse episódio de hoje. Bom, a gente soube que vocês saíram da cerimônia, né, de premiação, que a gente acabou de falar, e que vocês foram direto lá pro Senac. E que vocês entraram na sala e segurando esses troféus que a gente tem aqui, ó, que troféus bonitos que a gente tem aqui na nossa mesa hoje, com direito à festa, né, dos colegas. Sim. Então a gente, inclusive, tem registros que vocês passaram pra gente. E queria saber como é que foi essa sensação de sair direto da premiação e compartilhar lá, né, com os colegas, como é que eles receberam a notícia do prêmio e, enfim, como é que vocês, enfim, viram isso. Porque, de alguma forma, uma coisa é falar que se inscreveu, que estava participando e como você comentou, né, vamos lá ver se a gente ganhou. Não ganhou, é quase que, né, não estava tão otimista, não ganhamos, mas fomos finalistas. Agora, dois alunos da mesma classe chegam lá com dois troféus. Exatamente, mesma sala. Com dois troféus. Conta pra gente como é que foi. A gente saiu daqui e o nosso ponto de encontro era o Senac, né? Então, quando a gente saiu daqui, a gente foi pra lá, a gente nem sabia que a gente ia entrar na sala, assim, porque a gente chegou quase na segunda parte já, né? E aí a nossa professora Fabi Raulino, pessoal, um beijo pra você. Ela é 10. Ela falou, não, entra lá e mostra, né, que vocês ganharam.
aproveita esse prestígio, compartilha, né? Compartilha esse prestígio. E aí a gente falou assim, então vamos entrar lá, né? A gente falou assim, vamos aproveitar, então vamos lá. Mas vocês não imaginavam qual seria a reação das pessoas, né? Não, Porque, né? Então, exatamente. Aí a gente chegou e pedimos licença para o professor, licença. Tava numa sala diferente, então a gente não sabia qual sala que a gente estava. E quando a gente chegou lá foi super legal, assim, porque o pessoal acolheu a gente super bem, assim, parabenizou, sabe? E é muito legal ver esse reconhecimento, assim, das outras pessoas e também acho que acaba servindo um pouco como um incentivo, assim. Exatamente. As pessoas perguntam, falam assim, como que foi e tal, né? Aí chegou lá, bateram palma pra gente e tal, parabéns, deixa eu ver o troféu, deixa eu ver isso, aquilo. Aí gerou uma curiosidade das pessoas também, acredito, não sei se inscrever também pro ano que vem, né? Exatamente. Porque é possível, né? Sim, é possível, eu acho que é tangível, né? Volto a ressaltar, que nem ele falou, eu acho que se não fosse a nossa mentora, a gente não estaria aqui, se ela não tivesse proposto a empolgação de a gente começar a fazer, porque tudo partiu, o pontapé inicial partiu todo dela, então acho que a gente não estaria aqui. Fabi, beijo para você, não tenho o que falar. E referente a tudo isso, no começo do projeto, a gente dentro de uma sala de mais de 20 pessoas, a gente fomos as únicas pessoas que se dispôs a participar do projeto. Então, a gente entrou de cabeça e no meio o pessoal começou a falar, não, vai dar certo, vai. E a gente meio já cansado, né, Felipe? E o pessoal, não, vai dar certo. E eu acho que você entrar dentro da sala com 2 premiações, primeiro e segundo lugar, e você levar esse troféu para a nossa turma, e falar assim, a gente criou uma história dentro do Senac, nossa turma criou uma história dentro do Senac, ganhamos o primeiro e segundo lugar na Dupont. Eu acho que falou assim, acho que a gente conseguiu motivar, a gente conseguiu criar um interesse neles. Eles, poxa, vocês ganharam, que legal. E era pouco acreditado, mas a gente conseguiu motivar outras pessoas. E provavelmente outras pessoas no ano que vem estarão inscritas para poder participar do projeto. A questão de visibilidade, a questão de você olhar e as pessoas ver que realmente você ganhou, que você tá ali, poxa... Aprender, né? A gente aprende muito fazendo isso. Sim, e as pessoas falam, poxa, se eu tivesse participado... Gente, não espera deixar participar, participa. Qualquer coisa que tiver, que seja para alavancar você profissionalmente, pessoalmente, faça. Aproveita a oportunidade. Aproveita as oportunidades, porque oportunidades sempre vai estar batendo na nossa porta. Quem fala que oportunidade não existe é mentira. Oportunidade sempre bate na nossa porta, basta a gente parar e querer enxergar. Exatamente. E abrir a porta para ela, né? Porque ela vai bater, mas tem que abrir a porta, né? Isso, bem isso. Acho que isso é um incentivo, assim, tanto para nós, quanto para as outras pessoas. Exatamente. Assim. Isso que é muito legal, porque, por exemplo, a gente ganhou, nós estamos aqui, né? Então, a gente se sente privilegiado por ter conseguido chegar até a final, né? Mas é legal como a gente vê o quanto isso impacta nas outras pessoas também. De falar assim, caramba, pô, se eu fizer, dá pra chegar. Eles chegaram, eu também posso. Então, e são pessoas que estão na mesma sala que eu, né? Exatamente. Com as mesmas condições que eu, no sentido, assim, de estudo, enfim. Então, ou seja, dá, gente. Tá no mesmo patamar. Exatamente. É focar, estudar e acreditar. E com otimismo aqui dos otimismo. dois. Otimismo aqui. Bom, agora eu queria saber, na opinião de vocês, quais os principais desafios que vocês veem para a segurança, né, e saúde no trabalho no Brasil? E como é que vocês acham que vocês podem contribuir para a superação desses desafios? Quem começa? Posso começar? Pode, Wellington. Fala com a gente. A questão de segurança no Brasil, segurança de saúde do trabalho no Brasil, ela é pouco trabalhada, muito mal vista. Hoje a gente não tem uma cultura de segurança do trabalho no Brasil. Essa é a nossa realidade. E eu acho que hoje a visão da gente mais jovem que está entrando dentro do mercado é desmistificar isso. Começar a criar novos caminhos para quê? Para as pessoas, os empresários, tanto como os próprios colaboradores, entenderem que a gente está ali para manter a segurança dele e manter a qualidade do trabalho dele. E
principalmente empresário, que ele vê o quê? O lucro. Ele quer o lucro, ele quer... E mostrar para ele que com estudo, com a questão de você ter bons materiais, você pode ter esse lucro. É mais fácil você ter lucro investindo em um material, em um treinamento, do que você ter o prejuízo e investir em uma pessoa que se acidentou. Que é muito maior. Que é muito maior. É gastos e gastos perante ao nosso próprio governo. Então, você desmistificar toda essa situação e mostrar para ele que é legal você investir, é bacana você, na questão de segurança do trabalho, na questão de treinamento, na questão de proteção individual para cada funcionário, proteção coletiva, é uma forma de você quantificar, melhorar e qualificar o seu próprio trabalho. Exato. E você mostrar que não é só estar ali olhando, usa máscara, não é isso. A cultura de segurança do trabalho, ela tem que ser engajada na casca do próprio profissional. Ele tem que entender, se eu não usar uma máscara, amanhã eu posso não ver minha filha. Entendi. Se eu não usar um macacão, amanhã eu posso não estar junto com a minha mãe. É tudo sobre isso, é tudo sobre a proteção à vida. E é hoje isso que o Brasil tem que ter, a questão de qualidade, a questão de ter essa educação de segurança do trabalho. E como é que vocês podem, então, ajudar nesses vários desafios que o Wellington listou aí, que não são poucos, né? Principalmente porque tem que mudar a mentalidade e também, muitas vezes, a cultura de algumas empresas, provavelmente, Sim, né? Cultura, sim. a gente pode entender que são comportamentos, né? Ou um conjunto de comportamentos. Isso. Então, na sua opinião, como é que vocês podem ajudar esses desafios? Nesses desafios? Eu acho que é isso mesmo, assim, nós somos, no caso que nem ele fala, nova geração, né? Uma nova geração, né? E que realmente eu acredito que a cultura das empresas de um tempo para trás era essa de achar que o técnico de segurança era mais um que estava lá para falar para alguém colocar um equipamento ou outro, né? E a gente percebe que é muito mais do que isso, né? A gente está lá realmente para ajudá-los todos, né? Os colaboradores, os empresários, as legislações, né? Então, eu acredito que nós, agora, tendo essa visão, e eu acredito que o Brasil, o mundo como um todo, assim, levando em consideração, o mundo está começando a levar em consideração o que as pessoas passam, né? Não são mais veladas as coisas. Então, acho que com essa cultura, assim, num geral, acaba favorecendo o nosso trabalho, para a gente desenvolver um trabalho melhor, mais amplo, de não só aquele cara que dá bronca, põe aquilo, põe isso, tira, chegou, ali né? não pode, Chegou. Não, né? A gente trabalha com todo um bastidor enorme de um monte de coisa, um monte de procedimento, para a gente chegar naquele final e proteger, que nem ele falou, para que a pessoa possa voltar para casa numa boa. Às vezes a gente corta a pontinha do dedo e em casa vai pegar alguma coisa e fala, nossa, às vezes um cortezinho atrapalha, sim, né? Sim. Imagine. Então, imagina um acidente ou algo maior, né? Então, acredito que a tendência daqui para frente é melhorar essa visão em cima do nosso trabalho como um todo. Eu acredito nessa questão também que hoje os mais antigos, como os mais novos, vai entender que hoje a nossa função não é só isso, a nossa função é uma função de gestão. A gente é tão gestor quanto o nosso patrão. Então a gente tem que aprender a fazer essa gestão de pessoas, gestão de treinamento, gestão de valores, porque hoje, querendo ou não, o mercado trabalha com valores. Exatamente. Se a gente tem esse embasamento, se a gente mostra esse nível de cultura, esse nível de conhecimento, você consegue colocar numa pessoa mais antiga que tem a cabeça, não, isso vai me dar prejuízo. Você consegue, não, se você fizer isso aqui, a longo prazo isso vai te dar lucro. Porque, querendo ou não, tudo se volta a isso, se volta a dinheiro. Então, a nossa função é falar para o nosso patrão, nós vamos conseguir te dar uma rentabilidade e manter o seu
seu meio de vida, o seu meio de qualidade, Sim. como a gente vai conseguir manter a segurança dos seus profissionais. Ou seja, a gente une, no caso vocês unem, né, dois mundos ideais, né? O lucro, de Isso, alguma forma, vai continuar tendo isso porque as empresas precisam, Sim. mas também tem o lado humano da coisa, Sim. né? Que é basicamente ter essa segurança de que todos vão estar bem e prevenir um monte de outras coisas. Bom, antes de finalizar, a gente tem estreia aqui no podcast do POM, é um novo quadro que se chama O Especialista Responde. Bom, é tipo um jogo, né, em que a gente, bom, até o nome já diz, né, em que a gente vai fazer um bate-bola bem rapidinho com os nossos convidados aqui, e eu vou falar uma coisa, tá, e eles, no caso, vão responder com a primeira palavra que vier à cabeça, não vai, né, nem dar tempo de vocês pensarem muito. Exatamente. Então, prepara-se, querem tomar um golinho de água? Preparado. Ó, vou tomar um golinho de água, claro, vamos tomar um golinho de água. Eu não quero nem molhar as palavras, eu quero elas diretas. Então vamos lá, já que o Felipe tá assim, Felipe, então tô começando, hein, gente? O mais importante para escolher um EPI com uma palavra. Pesquisa. Uau, hein? Wellington, o prêmio em uma palavra. Proteção. Agora o Felipe, o que o prêmio significou para sua carreira em uma palavra? Força. Wellington, suas expectativas daqui para frente em uma palavra. Crescimento. Felipe, o mais importante para quem está começando e nos assistindo. Vontade. Oi? Vontade. Vontade. Registrado aqui. Wellington, o futuro do trabalho em uma palavra. Evolução. Palmas para vocês, gente, de primeira, não titubearam, muito bem. Gente, agradeço muito o bate-papo com vocês, foi muito agregador saber, enfim, a visão, no caso, dos bastidores, né, de quem se inscreveu, de quem ganhou, e que tem tudo isso que muitas vezes a gente não sabe, né? Ah, se inscreveu, ganhou. Parece que até uma coisa, aspas, simples, mas vocês contaram com detalhes que não é assim. Então a gente, né, no caso, que é a do POM no geral, desejo a vocês, assim, muito sucesso daqui pra frente, parabéns de novo pelo prêmio, e quem sabe ano que vem vocês se inscrevam de novo, né? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Ah, pode ter certeza nisso. Ganha 2 vezes. É. Melhor do que uma. Bicampeões? Será, gente? Bicampeões, né? Será que já teve? Vamos ver. Estaremos aqui. Bom, eu falo assim, eu que agradeço, né? Eu acho que é muito interessante esse trabalho. Que eu falei, enriquece a gente mesmo. Eu falei, define em uma palavra, define força, porque eu me sinto mais forte agora pro mercado de trabalho. Então, essas iniciativas da Dupont e o Senac também abraçar essas iniciativas é algo muito grandioso, tem que existir. Então, muito obrigado a Dupont, muito obrigado ao Senac e a vocês todos por ter participado. Muito legal. A gente que agradece. Wellington? Eu agradeço a Dupont, né, por abrir essa porta, abrir esse caminho, que eu acredito que a 12ª edição agregou tanto para a Dupont em conhecimento, em desenvolvimento, quanto as pessoas que participaram do prêmio. Agradeço ao Senac por abrir essa porta também para a gente. Realmente uma instituição que eu não tenho palavras, mas é caminhos. E caminhos que a gente percorre dia a dia. E uma segunda ressalva para todo mundo que hoje vê a gente aqui, não deixe de participar de outras oportunidades quando tiver. Abraça a ideia. Pode ser que o próximo ano seja você. Exatamente. Pode ser, tudo pode acontecer, mas você tem que ter desempenho, você tem que ter garra, você tem que ter vontade para você fazer a diferença. Maravilha, recado dado, os nossos convidados querem e vão fazer a diferença. Bom, gente, no episódio de hoje falamos com os vencedores do Prêmio Dupont na categoria estudante. Estiveram aqui conosco Felipe Silveira e Wellington Soares, ambos alunos do Senac. E tomara, né, futuros talentos em segurança do trabalho, que a gente falou bastante aqui sobre isso, que vão brilhar sim nas empresas ou organizações que vocês estiverem. E se você que está nos assistindo gostou do bate-papo de hoje, dê o seu like, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio, tanto conteúdo, tanta motivação, tanta força, tanta garra, merece ser compartilhada. A gente também convida você que está nos assistindo a nos seguir no LinkedIn, buscando por Dupont Personal Protection para saber das nossas novidades. Eu espero vocês nos próximos episódios do podcast Dupont. Até lá!